Eu vou avisando para vocês que essa live ela vai ficar gravada, tá? Então tem muita menina aí que não vai conseguir, até às vezes por motivo de trabalho e tal, tá presente, mas vai estar assistindo a gravação. Então, bom dia para vocês que estão vendo a gente aí depois. Pessoal, vamos iniciar então. Aí quem chegar depois um pouquinho e perder, depois pode ver na gravação. Tá bom? Então, vamos começar. Vou apresentar para vocês a doutora Bruna Eduarda Cardoso. Eu sou o Mar Cardoso também, mas eu acho que a gente não é parente. Quem sabe? Quem sabe, né? Quem sabe? Aí eu vou pedir para a doutora Bruna se apresentar e depois a gente vai começar a fazer as perguntas. Eu quero a participação de vocês, tá bom? Posso falar? Pode, por favor. Então, a minha trajetória na farmácia, ela começa em 2015, né? Lá na faculdade, eu sempre quis trabalhar com saúde e nos 45 do segundo tempo eu decidi por farmácia. Eu não ia fazer farmácia, ia fazer fisioterapia. Eu decidi por farmácia por conta do campo de trabalho, que é muito amplo. Assim, você tem um leque de opções para poder trabalhar. E aí eu começo a faculdade em 2015, gostei bastante, é um curso incrível, é muito dinâmico, você não fica limitado a uma sala de aula só, você visita laboratórios de química, anatomia, fisicoquímica, bioquímica, então assim, incrível o curso, eu sou realmente muito apaixonada pelo que eu faço. E eu era uma das poucas alunas que não eram da área de drogaria. É isso que eu queria falar, assim, frisar, porque dos 30 alunos que se formaram na minha turma, 3 ou 4 não eram atendentes de drogaria, de farmácia. E aí eu trabalhava no setor administrativo de uma fábrica, aí a fábrica fecha em setembro, aí eu fiquei 11 meses parada, totalmente parada, só estudando, e aí me chamam em outubro de 2016 para fazer um estágio numa farmácia de manipulação. E ali eu fiquei manipulando cápsulas na época, trabalhando no laboratório de cápsulas, desenvolvendo, aplicando o que eu já estava aprendendo na faculdade, levando o que eu aprendia dentro dos laboratórios para a teoria. E aí eles gostaram muito do meu trabalho e eu fui contratada nessa empresa. É uma empresa incrível, assim, é uma empresa pequena, mas muito familiar, é uma empresa muito legal assim de se trabalhar, eu gostava muito. E ali eu passei por todos os setores, inclusive o atendimento. E eu te digo, a gente aprende muito no balcão da farmácia, muito, muito. Você aprende desde ser mais sensível às pessoas até as coisas técnicas, né? Com relação aos medicamentos, à interação, à dosagem, tudo isso. Então, assim, é muito importante essa vivência de balcão, de farmácia, para qualquer profissional que esteja dentro de uma drogaria, de uma farmácia de manipulação, enfim, em todas essas áreas. Me formei agora em 2019, fui chamada para ficar nessa empresa, só que por conta de alguns fatores financeiros e tudo, eu fui chamada para alguns outros trabalhos e optei por ficar numa rede de drogaria grande. Então, hoje eu sou farmacêutica dentro de uma drogaria, é tudo muito novo e assim, não é fácil, não é nada fácil. São muitos procedimentos, processos que a gente tem que executar e além de a gente tem essa visão de estabelecimento de saúde, mas também é um comércio e a gente tem que atender esses requisitos da empresa. Então, basicamente é isso. Já vai para fazer 3 meses e pouquinho que eu estou como farmacêutica lá. Estou aprendendo muito, me assustei com muitas coisas também, mas estou tentando absorver bastante conhecimento e tentar passar para quem está aí tentando iniciar essa jornada.
Muito bom, doutora. Bom, você tem uma vivência na prática aí, em drogaria, muito, muito legal. Sim, Então vamos começar aqui as perguntas. Já tem claro. alguns meninos fazendo pergunta. Vamos lá, o que faz uma atendente de farmácia? Então, basicamente, você vai. É o primeiro contato que o cliente tem, né? Com o atendente. Então, ele está ali para executar o processo da venda, né? Claro, racionalmente para aquele paciente. Eu não falo cliente, tá, gente? Para mim, todos eles são pacientes. E e aí ele executa a venda, se ele precisar de algum auxílio do farmacêutico, ele vai solicitar, ou o farmacêutico está sempre supervisionando. E não é só isso, né? A gente tem um monte de processo dentro das redes que são diários, assim, como recebimento de mercadoria, guardar essa mercadoria, a gente tem um prazo para fazer isso. Muitas das vezes nós farmacêuticos ajudamos, porque é muita demanda. E, e assim, tem mapeamento, validade, você tem que estar cuidando da sua sessão, organizada, limpa. Isso é muito importante, é um estabelecimento de saúde, a gente não pode esquecer disso. Entendeu? Então, assim, basicamente é o atendimento e cuidar mesmo daquele lugar como se fosse a sua casa. E cuidar das pessoas como se fosse alguém da sua família. Você está trabalhando com saúde, né? Com certeza. Tem até uma pergunta aqui que o nome no perfil dela está diário, depois ela me fala qual é o nome. Ela pergunta qual a diferença entre farmácia e drogaria. Então, a farmácia é o que eu te disse. A farmácia é a farmácia magistral, de manipulação, que desenvolve fórmulas. A gente desenvolve, produz fórmulas de acordo com aquele paciente. A drogaria é aquela que a gente vê aí na maioria dos lugares que já tem os medicamentos prontos, né? Que a gente recebe das indústrias e é assim. Mas a farmácia em si, lá atrás, né, desde a história, era a farmácia, desenvolvia formulações através de plantas medicinais ou de substâncias, enfim, é isso. A farmácia é a farmácia hoje de manipulação e a drogaria é onde eu estou hoje, onde provavelmente vai ser o primeiro acesso desses alunos, que é a drogaria. Que aí a gente já tem um E, medicamento pronto, né? e aquela coisa, né? O nome que pegou foi farmácia. Foi Então, você farmácia. É porque medicamento pronto, acaba todo mundo chama de farmácia. desde os primórdios é É, farmácia, né? Mas é legal. isso. Tenho idade para fazer esta área? Será que estou acima da faixa de idade? Então tem alguma coisa de idade aí para isso? Para a pessoa estar Então, na área? eu trabalhei com pessoas de todas as idades, assim, desde muito jovens, a gente de 17 anos que entra como jovem aprendiz na empresa, as grandes redes têm um incentivo muito grande de incentivar o jovem a trabalhar. O requisito é estar no ensino médio. E gente de 50 anos que me ensinou muito dentro do balcão da drogaria, sabe? Dentro do balcão na casa da farmácia que eu trabalhava antes. Então, assim, eu acho que eu sempre acredito muito que estudar muda a vida das pessoas, independente de idade. Na faculdade eu tinha colegas de 60 anos que estão formados, estão trabalhando, enfim. Então eu não creio que tem idade. Eu acho que tem que ter disposição, boa vontade, esforço, disciplina. Só isso. Perfeito, perfeito. Há mais homens ou mulheres aí nessa área de atendente de farmácia? Então, isso varia muito, muito, assim. Na drogaria, a gente tem um mix de pessoas, mas eu vejo muito hoje os, a supervisão, a gestão, as mulheres estão dominando, entende? Uhum. Mas no setor magistral, que é o setor da manipulação, impera mulheres. É muito raro. A empresa que eu trabalhava era uma das raras que tinha atendentes homens no balcão. Assim, porque se você for ver, assim, é só mulher mesmo. E Vocês
mulheres estão dominando aí em todas as áreas. A gente De veio que para se tomar cuida. conta, né? Principalmente a área da saúde, né? A área da saúde, assim, Sim. é muita mulher, impressionante. E o hospital, eu fiz estágio no hospital municipal da minha cidade, e assim, aí também tinha bastante mulheres, mas tinham homens também, também é um mix de pessoas. Mas, assim, é o que eu falo, o crescimento, não estou puxando sardinha para a mulherada, mas, assim, o crescimento de, de nível, assim, na empresa, eu vejo muito as mulheres. Hoje, no meu trabalho, a supervisão é toda de mulher, são uns 4 farmacêuticos no setor que eu Sim. trabalho. E tem os gerentes, a ADM da minha empresa é uma mulher. Então, assim, as mulheres acho que estão dominando. Tem uma pergunta aqui, eu escolhi a farmácia por achar que vai me ajudar a chegar em técnica de enfermagem. Meu pensamento é correto? Olha, se você se identifica, sim, não tem problema. Eu não creio que você vai chegar onde você quiser, entende? É, eu É, tá na muito área de tempo, saúde, né? sim, é claro. Eu acho que é válido porque você vai conhecer um pouco da área. É muito diferente, tá? Eu digo que eu trabalho nos bastidores. Como farmacêutica, a gente trabalha muito nos bastidores, mas você conhece de doenças, de medicação, de interação, de processos com aquele paciente. Então, assim, não seria um problema. Eu acho que você pode tentar sim. Doutora Bruna, como é o dia a dia da atendente de farmácia? Então, o dia a dia é puxado, assim. Costumo dizer que é puxado, você tem que ter muita disposição. Eu trabalho numa drogaria que ela tem muito movimento, muito mesmo. E você não para um minuto. E além de atender, você tem que organizar tudo, atender os processos que a empresa exige, os indicadores, a gente tem um monte de indicador de venda, entendeu? Então, assim, o dia a dia é pauleira mesmo, você não para um minuto. E é assim, é atendimento, é organização, é atender os processos que a empresa te exige. Basicamente é isso, o dia a dia deles, né? Essa parte de atendimento deve ser muito importante, né, doutora? Sim, a gente tem que largar tudo para atendê-los, né? Com certeza. Uhum. Dar E atenção e dar tudo mais. atenção, e eu falo assim, gente, humanização. Em qualquer setor da saúde, a gente precisa de profissionais humanizados, que sejam sensíveis àquelas pessoas. Eu trabalhei, hoje, assim, eu trabalho numa drogaria que a gente costuma dizer de alta renda, mas eu trabalhei dentro da manipulação e a gente tem 2 drogarias no centro da cidade, 2 farmácias no centro da cidade, que era, de um lado era uma área nobre e do outro uma área mais simples. E assim, tinha dia que o cliente ia naquela área mais simples simplesmente para conversar. Você ganha um cliente ali. Entende? Uhum. Ele vai, ele desabafa os problemas dele, no outro dia ele vai para comprar. Então, assim, é ser sensível a essas pessoas, é isso que a gente precisa. E, Legal. e não esquecer, porque o atendimento médico do SUS, ele é muito mecânico, muito rápido e eles não dão essa atenção necessária. Então, às vezes, o paciente ele chega cheio de dúvidas dentro do estabelecimento, ele não sabe nem para que ele vai tomar aquela medicação. Então, assim, cabe a gente orientar, explicar aquele paciente Dar atenção, como né? conduzir. Sim, a atenção é fundamental. É, qual a importância, então, da atendente de farmácia? Como eu te disse, ele é o primeiro contato que o paciente vai ter com aquele estabelecimento. Então, você ser realmente sensível, o balconista ele é muito importante. Eu vou te falar que eu, como farmacêutica, hoje,
eu tenho balconistas lá muito experientes, e a gente tem que respeitar essa experiência desse profissional, sabe? Então, ele é um profissional extremamente importante. Eles me ajudam muito, muito, tudo, tudo. Então, assim, para mim, ele é a cara do estabelecimento, entendeu? Ele vai ser a cara. Muitas vezes, a empresa que eu trabalho, a gente ainda coloca a cara para fora. Mas tem empresas que, assim, o farmacêutico fica muito limitado lá dentro, resolvendo as coisas dele, os processos dele. Então, o balconista, o atendente, ele é a cara da empresa. Legal aí, pessoal. Isso aí. A Ingrid está falando aqui, estou cursando enfermagem também, escolhi como meu primeiro trabalho auxiliar de farmácia, tenho apenas 18 anos. O que você fala aí para a Ingrid? Vai em frente, você tem um tempo enorme pela frente e assim, trabalhar com excelência, buscar conhecimento sempre, gente. A gente tem sempre que se atualizar. Essa época de pandemia, leis não caíram, mas assim, muitas coisas se modificaram por conta do coronavírus e tudo. A gente fica enlouquecido, porque um dia você está lá com um medicamento que ele é de uso comum, geral, daqui a pouco você tem que jogar ele para o armário dos controlados porque ele virou um medicamento controlado. Tipo o Anitta, que foi um medicamento que do dia para a noite, e assim, no dia que ele virou um controlado, aquilo foi um boom, assim. Parece que todo mundo... Você falou que eu não entendi? O Anitta, que é um medicamento, um antiparasitário, né? Que é para vermes. E aí, no dia que aquele medicamento virou controlado, todo mundo tava com verme. Todo mundo veio procurar, porque as pessoas entram em desespero, né? As pessoas querem uma solução para aquele problema e a gente não pode vender, em hipótese nenhuma, hoje nessa situação, esse medicamento sem receita, ele virou um medicamento de uso controlado, né? Então, assim, é isso, tá se atualizando, assim, estudando sem parar, sabe? A todo momento. Nós dando essa oportunidade para vocês, né? Sim. Para nossos canais, né? E vamos ter mais lives. Doutora, qual o perfil, então, dessa atendente, né? Dessa profissional atendente de farmácia? Olha, o primeiro ponto é você ser comunicativo, assim. Ser comunicativo fundamental, né? Fundamental. Não adianta ter medo de pessoas, você não vai desenvolver. Não adianta. E eu sei que tem gente que tem essas limitações. E tá tudo bem. Só não é para você aquele trabalho. Mas o primeiro ponto é ser comunicativo. O segundo ponto é você estar atento que além de um estabelecimento de saúde, aquilo é um estabelecimento de vendas que paga suas contas e você tem que, infelizmente ou felizmente, vender e vender com excelência, com segurança, ser racional, sabe? Ali é um caminho com dois lados e assim, eu não tô vendendo roupa, eu não tô vendendo, sei lá, entretenimento, eu tô vendendo saúde. A gente está lidando com a vida das pessoas, então a gente tem que ter um cuidado, além de ter essa consciência de que eu preciso vender, a gente tem que ter o feeling de que tem que ser racional. Tá na dúvida, pergunta lá pro sim. A gente está ali para ajudar, com certeza. Né? Sim, com certeza. Então, assim, dentro disso que você falou, quais são as habilidades, assim, as principais habilidades que uma atendente de farmácia deve ter? Comunicação, agilidade. A agilidade é fundamental. Sensibilidade, né? O feeling, para entender o que aquele paciente necessita, quais são as necessidades dele naquele momento, naquela situação. Tá ligado nas atualizações, entendeu? Porque tudo muda e você tem que se atualizar. Constantemente, né? Constantemente, assim, constantemente. E isso vai te dando oportunidade dentro da empresa, né? Porque o balconista, ele não chega ali, vai ganhar um salário X e vai sair dali com aquele mesmo salário. Ele cresce dentro das redes, entendeu? E você melhora financeiramente, melhora, né, a sua experiência, você vai adquirindo mais
mais atribuições, mas também você tem um retorno financeiro quanto a isso. Legal. Acredito que proatividade também, né? A pessoa, quando você fala tá Sim, ligada, é ser proativa, né? Tipo, sim, notou que um muito. medicamento está acabando ali, que sai muito, né? Já Sim. sinalizar. Sim, a gente, assim, a gente tem todo um aparato, todo um sistema, então, faltou alguma coisa, você joga no sistema que está faltando, você tem que estar Legal. observando as validades, isso é fundamental, porque a gente, como farmacêutico, a gente é cobrado por isso, e é duramente cobrado, e a gente não consegue dar conta de uma drogaria inteira, então a gente delega, nossa função também é Entendi. delegar, entendeu? E assim, encontrar um medicamento vencido dentro de uma drogaria é um problema muito sério, assim, Seríssimo. seríssimo, assim, você, né, dispensar um medicamento vencido para um paciente é cadeia para o farmacêutico, é sério. A Complicadíssimo, gente, complicadíssimo. É pior do que comprar alguma coisa vencida no mercado, acredito, né? sim, sim, sem Bem dúvida, pior. a gente tem que prestar depoimento para a Polícia Federal. Olha só, olha só. Sim. Além de farmácias e drogarias, quais outros lugares em que um atendente de farmácia pode atuar? Então, a gente tem os hospitais, né? Os hospitais, as unidades básicas de saúde, as UBSs, UPA, né, também. Então, tem uma demanda muito grande, não é só a drogaria, claro, que a drogaria ela impera, porque são muitas, mas Uhum, tem os hospitais que são maravilhosos também. E aí é um pouco diferente, não tem essa demanda de venda, né? Mas você tem uhum. que fracionar, montar toda a terapia daquele paciente. Então tem que ter muito cuidado. São pacientes mais debilitados ainda, É mais pacientes que estão técnico, de talvez, né? sim, mais técnico. Então assim a gente tem que ter muito cuidado, atenção. Eu estagiei em um hospital, pedreira, assim, são muitos medicamentos controlados. Paciente de CTI é muito medicamento controlado, muito medicamento injetável que, se você erra, aquilo é administrado no paciente, aqui, ó, mata, não tem jeito. Sabe, entrou na corrente Isso aí. sanguínea, acabou, é muito arriscado. Mas, assim, dá para trabalhar em hospital, em unidade básica de saúde. Na minha cidade aqui, as UBSs ainda não têm, assim, não tem um farmacêutico, mas tem alguém que sempre dispensa o medicamento. Mas eles estão revendo isso, né? Nas unidades básicas, mas hospitais, óbvio, que tem assistente de farmácia e aí tem que ter noção de fracionamento, cálculo, tudo isso. Legal. Qual é a média salarial aí dessa profissional aí, de atendente de farmácia? Então, como eu te disse, assim, eles começam numa média de R$ 1.200, mas o salário pode chegar até a dois. Eu tenho hoje atendente de farmácia ganhando um salário fixo de 2.700 mais premiação, mais alguns benefícios. Então, assim, tem estágios, né? Ele começa, assim como qualquer profissional numa grande empresa, começa como um júnior, aí pleno, sênior, entendeu? E aí eu tenho atendente lá ganhando um salário de 1.000 e pouquinho até 2.700, assim. Muito bom, muito bom. Aqui, a nossa xará Cardoso está perguntando aqui, o trabalho costuma ser mais pesado nos hospitais ou nas drogarias? Então, pesado eu digo na drogaria. Assim, trabalho pesado eu creio que na drogaria. Mas o cuidado técnico tem que ser em qualquer ambiente. A gente tem que trabalhar para que aquele paciente administre aquele medicamento com segurança, né? Para obter eficácia e ter a segurança mesmo necessária para não acontecer coisas piores, né? Doutora, quais os passos para alavancar a carreira aí os três passos que você Então, colocaria para alavancar a carreira da atendente de farmácia? se qualificar em atendimento e gestão, eu acho isso fundamental, até porque
Um atendente ele pode chegar a ser um subgerente, um gerente. Então, assim, é sempre estar se qualificando, deixar o cliente à vontade, sabe? Não robotizar o trabalho, não. Você ser o mais natural possível, seja você mesmo, assim, seja você. E conhecer o ambiente que você trabalha, a mercadoria que você trabalha, entendeu? Muito importante isso, a gente conhecer com que a gente está trabalhando. Eu creio que seja isso, sabe? Não tem muito segredo, não. E se atualizar, como eu disse, assim, se atualizar sempre, sempre, isso aí é importantíssimo. E assim, o tema da live, né? O que é preciso para mim ser uma excelente auxiliar de farmácia, né? Para se destacar, o que é preciso? É você se mostrar mesmo, se mostrar, não ficar qualquer profissional, você tentar se destacar no seu ambiente de trabalho, se mostrar para os seus superiores, não é ser exagerado, ser você e não ser um profissional comum, sabe? Eu tenho um atendente lá que ele é excelente, assim, num grau sensível e ele é diferente, ele é realmente diferente dos outros. Ele é preocupado com o andamento de tudo, da venda, de como estão os indicadores, sabe? Eles não têm que se preocupar com isso. Isso é uma preocupação da gestão, mas ele está sempre preocupado, sempre nos perguntando. E é isso, é se mostrar para o cliente, se mostrar para os superiores da empresa. Isso é muito importante. É o que a gente fala, né? Para todas as áreas aí em saúde, a gente trabalhar para vocês serem essa pessoa que a doutora Bruna está falando, né? Essa pessoa que ela olhou, ela já sabe a pessoa lá da rede que ela trabalha, quem é que se destaca. Você tem que ser, precisa ser essa pessoa. Assim, poxa, a fulana, ela é diferenciada, né? Ela tem proatividade, né? Iniciativa. Isso é muito importante, né, doutora? Isso, sim, com certeza. É isso, é ser ágil, proativo, se preocupar também, gente, com a aparência é muito importante. A gente está no estabelecimento de saúde, então a gente tem que andar, né, em ordem, roupa limpa, uniforme limpo, isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. Tá? Como profissionais da saúde, a gente tem que dar o exemplo para os demais, né? Pessoal, a gente está indo aí já para quase 40 minutos aí de live. Eu queria saber aí se vocês têm alguma pergunta que vocês fizeram, se a gente conseguiu tirar todas as dúvidas de vocês. Então, coloquem aí, dê um ok aí se tem alguma, se estão gostando, se tem alguma dúvida que vocês queiram tirar, né? A Aline entrou agora, Aline, você vê depois a gravação, que a gente já está no final da live, tá? Nossa, até que passou Então, muito pessoal, rápido. passou rápido, É, porque foi muito bom. Pessoal, vocês têm alguma dúvida ainda? Querem tirar alguma dúvida? Alguma dúvida que a gente não tenha? Vamos se manifestar aí, pessoal. Excelente live, obrigado aí, Cardoso. obrigada. Vocês têm mais alguma dúvida? Sim, pode falar, Aline. Não estou Nos conseguindo ver primeiros as dias, tem perguntas. alguma dica para não ficar perdido na busca de medicamento? Aí, nos primeiros dias, né, que está lá fazendo estágio, tem Sim, alguma dica para não ficar perdida com relação a essa parte de medicamento, que é um universo de medicamentos são enorme, né? muitos. A gente se Enorme. perde até hoje. A gente se perde, não tem jeito. Assim, varia muito de empresa para empresa. Onde eu trabalho, eles ficam separados por ordem alfabética e classes, como genéricos e medicamentos em geral. Não é tão difícil de achar, mas assim mesmo a gente sofre um pouquinho. Agora tem lugares que é separados por laboratórios, é mais difícil. O importante é você conhecer mesmo. Se tiver alguma dificuldade,
buscar informação. Geralmente, os atendentes são muito, muito de boa vontade, eles vão te ajudar, com certeza. E conhecer esses laboratórios. Vi um laboratório aqui, vamos ver quais são os medicamentos que ele tem, qual a lista de medicamentos que ele tem. E é isso. Não tem muito segredo, Acredito não. também, ela está no início, então assim, ela vai no início vai estar estagiando, vai estar buscando ajuda dos próprios atendentes mais Sim, experientes e tudo é a mais. obrigação de qualquer Deles darem. atendente, dos superiores, darem informação. Ela é uma estagiária, ela precisa, além de prestar um serviço, mas ela está ali para aprender. A gente tem que ter essa noção, né? Ela está ali Deixa eu te aprendendo perguntar também. uma coisa que me ocorreu aqui dentro dessa área de medicamento. Às vezes a gente vai, eu mesmo tive uma experiência própria de precisar de um medicamento e tinha um anti-inflamatório, antibiótico, e aí essa questão de genérico e não genérico, né? Assim, os atendentes, eles são instruídos porque eu acredito que para a farmácia vender o não genérico. Como é que funciona isso? Eu acabei comprando um genérico e outro não genérico. Então, é a questão de venda, você quer dizer, a É, dúvida é essa? na hora que o usuário está, né, que o paciente, como você diz, na hora que eu estava lá fazendo pergunta, isso que você me indica e tal. Então, assim, Sim. existe alguma orientação deles com relação a essa questão do genérico e não genérico? Não, assim, há um tempo atrás, antes de eu estar nas drogarias, conversando com os meus colegas da faculdade, eles tinham um retorno financeiro em comissão maior em medicamentos genéricos, eu acho que seria É. isso. Ah, é? Mas eu No acho genérico? Eu achei que fosse ao genéricos contrário. ou não, similares, genéricos e Né? similares. Ah, tá. Então, assim, eles indicavam bastante, mas isso não é o ideal, tá, gente? A gente, como atendente, a gente não pode indicar alguma coisa para paciente nenhum. A Mas orientação tem que acontece. vir lá do Lá médico, de né? A dentro, orientação sim, tem que vir do médico. sim, com certeza. E aí eu creio que seja por conta disso, sabe? Essa insistência em vender genérico seja por conta disso, porque tinha um retorno financeiro maior. Só Maior. que hoje, assim, a rede que eu trabalho, ela paga prêmios. Vocês bateu meta, é X, independente do que vendeu, entendeu? Bateu a meta é X que aquele atendente vai Entendi. receber. Então, assim, eu não vejo muito isso, essa insistência na área que eu trabalho. Eu trabalho também numa área que um pouco mais de alta renda, então é meio dividido, assim, a questão Dividido de genérico e não genérico. Entendi. isso. Manu tá falando aqui, tive dificuldade para conseguir virar a live, imagino que perdi muita coisa. Dá para frisar os pontos mais importantes? Então, Manu, você pode ver, vai estar gravada, tá? Então vai estar lá no IGTV, depois você pode ver na íntegra. Olha aqui, a live, obviamente live é ao vivo, né? Eu tô aqui com um gato aqui na minha frente, aqui. Deixa eu tirar ele daqui. Eu Essas também tenho coisas, um. né? Tenho. Eles, na hora errada, ele vê, né? Mas eles gostam Mas de você estudar. Não, é incrível como é que eles ficam, Na época, na ficam época atrás da da gente. facu, na época da faculdade, o meu, assim, ele literalmente eu parava para estudar para a prova, ele vinha, ficava em cima dos livros. Uma vez quase que ele comeu um livro da faculdade, eu fiquei desesperada. Falei, gente, eu não tenho como pagar esse livro. Mas é coisa deles. Às vezes ele vem também, pisa no notebook, é isso É, aí. Pessoal, mais alguma dúvida aí, gente? Mais alguma dúvida? Então, Manu pode assistir na íntegra, né? Você está pedindo um resumão, mas eu acho que eu aconselho você ver depois na íntegra a sim. live aí, que tá muito legal, o pessoal está gostando bastante. Então vamos fazer aí. Não tem mais nenhuma dúvida, pessoal? Então Ah, vamos eu só fazer. quero falar uma outra coisa. É muito importante, apesar da gente ter o respaldo farmacêutico, mas vocês serem atentas à legislação. É muito importante a gente estar atento às mudanças. Uma lei cai, outra vem, entendeu? Então, isso você consegue nos sites da Anvisa, as RDCs. É importante a gente estar atento à legislação, tá? Que atende Até aproveitar que cada você está setor.
aproveitar que você está falando sobre isso, a questão de legislação, como é que é com relação à Covid, né? Então, a parte de biossegurança na farmácia e assim, os atendentes até vão estar recebendo pessoas ali com algumas enfermidades, aí fica aquela, Sim. né, aquele A gente medo, aquele atende todos receio. os dias. Então, hoje o processo é você trabalhar de luva, paramentado, a gente tem uma máscara normal, descartável, mais aquela face shield, eu acho que é isso que é bem horrível de usar, mas a gente precisa. É segurança para a gente, segurança também para os pacientes. E assim, se higienizar as mãos, a todo momento. Se não é possível lavar, é álcool gel mesmo, e a gente tem disponível lá a todo tempo para os atendentes. A gente faz uma higienização de hora em hora, em todos o balcão, a área do comum ali do balcão, computadores, teclado, mouse, aquele instrumento de bipar o código de base. A gente tem que fazer e tem que marcar, anotar, tudo é muito organizado com relação a isso. A Então, Aline assim, fez uma... desculpa, você vai querer não, completar? não, pode falar. Sobre receita de medicamentos, tem também a caligrafia do médico. Boa pergunta, Sim. Aline. Porque na maioria das vezes não conseguimos ler. Por que na Isso maioria é, não conseguimos ler? Como é que é isso? Na realidade, isso vem lá também da história da farmácia. Antigamente, os médicos, eles prescreviam em códigos, e só o farmacêutico entendia. Então, isso veio se arrastando por todo o tempo, né? Toda a história entre medicina e farmácia. Hoje a gente tem uma legislação que nos cobre de se negar a aceitar essas receitas inelegíveis, mas a gente também tem que atender às metas e às obrigações da drogaria ou da farmácia, enfim. Então a gente acaba aprendendo assim mesmo, com muito sacrifício, muita luta. Tirar. E você começa a enxergar, você não lê um medicamento, mas você lê uma dosagem, e você procura uma pessoa que já tem um pouco mais de experiência. É difícil, mas é possível. Eu garanto para vocês. Eles Na não dúvida, podem fazer isso, mas enfim. Os médicos, acontece, você procura alguém, farmacêutico geralmente ele consegue ler muitas coisas, mas às vezes ele não lê, tá, gente? Faz parte. E assim, ontem mesmo eu falei, olha, eu não tenho condições, esse aqui eu não vou dispensar porque eu não sei o que está escrito aqui. Entendeu? Passou por mim, pela outra farmacêutica que me intermedia, e assim, a gente não conseguiu ler, eu pedi desculpa ao paciente, falei, não, você tenta ligar para o médico, ver se ele te orienta, te fala e você volta. Na drogaria a gente não consegue, por conta do movimento, que é muito intenso, a gente não consegue ligar para o médico, sabe? Eu até gostaria. Às vezes eu até consigo. Na farmácia de manipulação a gente já consegue fazer esse trabalho, pegar a receita e consegue entrar em contato com eles, porque é mais tranquilo o movimento, apesar de ser, mas não é tão intenso como uma drogaria, entendeu? Então a gente orienta que volte com uma receita mais legível e tudo. Principalmente medicamento controlado, gente, é muito perigoso a gente não entender e vender uma outra coisa. tem uma pergunta aqui, mas eu não entendi muito bem. Tem um curso na área de saúde feito em 2015. Posso dar uma estudada pelo módulo que já passou em mãos? Eu acredito que ela queira dizer que se ela pode pegar esse material e estudar, é uma coisa que precisa de ser atualizada. Eu acho que não, né? Porque é uma área Eu que precisa acho que estar muito atualizado, sim. né? Sim, e assim, é importante você se qualificar e provar que você está qualificado, né? Isso é muito importante. É claro que você com uma certificação vai ter uma chance maior de ingressar na área do que uma pessoa que não tem. Mas é importante você se qualificar como profissional e garantir e provar que você é um profissional.
Porque a gente, assim, eu como farmacêutica, eu posso ler qualquer coisa, mas se eu não provar que eu tenho um diploma que me qualificou para aquela função, eu não vou trabalhar. Não adianta. Então, assim, é importante você vai ter mais chances se qualificando de forma comum, né? Como todo mundo, dentro de um curso. Doutora, estamos em cima do laço aí do tempo. Que conselho que você dá aí para essas meninas que estão se habilitando a entrar na área, fazer estágio, que escolheram atendente de farmácia? O que você tem aí para falar para elas? Considerações finais. Vão com determinação, com disciplina, com boa vontade e sempre sensível às pessoas, sensível às situações, sensível aos seus colegas de trabalho. Isso é fundamental. Legal. Doutora, muito obrigado aí, tá? Eu que agradeço. Pelo seu tempo, pelas suas ótimas respostas. O pessoal aí tá elogiando, tá? Muito Obrigada. obrigado. Tá. Eu não estou conseguindo ver aqui mais, travou, eu acho. Mas obrigada, Então, depois eu vou assistir direitinho também, para ver se eu fui bem. Queria agradecer a audiência aí, a vocês que estão vendo depois aí que não puderam ver também, tá? E a gente vai se falando aí, tá? Obrigado, doutora. Tchau, pessoal. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.